Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais uma videoaula. Nesta videoaula vamos falar de PHP, especificamente uma introdução à orientação a objeto em PHP. Então eu vou assumir que quem está assistindo esta videoaula já tem algum conhecimento teórico do que é orientação a objeto, o que são classes, o que são instâncias, o que são atributos, o que são métodos. Não precisa saber necessariamente sobre como criar uma classe ou uma instância em PHP. Então é esse o foco, é mostrar na prática, utilizando PHP, como que a gente programa usando orientação a objeto em PHP. Eu vou usar como referência básica alguns slides que estão disponíveis na internet, que são baseados no livro Introdução à Orientação a Objetos, de Paulo Dalloglio, da Adiante Solutions. Então existe o livro, que é muito bom por sinal, e existe alguns slides disponíveis na internet sobre palestras que ele proferiu pelo Brasil afora. Então eu vou usar como base um desses slides. Então nesse slide ele primeiro faz uma comparação, né, de como surgiu a orientação a objeto e compara como que era a programação antes da orientação a objeto, que é a programação estruturada, e como é usando orientação a objeto. Então, inclusive dá exemplos aqui de alguns paradigmas, né, do acoplamento, e outros quesitos, né, da orientação a objeto, da coesão. Eu vou direto para cá. Então, antigamente, na análise estruturada, a gente considerava em primeiro lugar, os dados e as estruturas que irão representar esses dados. Depois que a gente pensava no comportamento dessas entidades, né? Então, a orientação a objeto, em primeiro lugar, pensa nos conceitos, seus atributos, seu comportamento e nos seus relacionamentos. Então, a gente pode representar objetos do mundo real ou objetos abstratos, né? que a gente não vê ele no mundo real. Então, só para a gente começar, a gente tem aqui dois conceitos, que é a questão da especificação de classe. A especificação de classe é como se fosse um template, né? um projeto. Então, nesse caso aqui, a gente tem só a especificação da classe. Esses dois desenhos aqui, a gente poderia dizer que são objetos que foram criados seguindo essa especificação. Então, eles têm os mesmos atributos, mas com valores diferentes. Então, eu costumo muito usar com os alunos o exemplo, por exemplo, da construção de uma casa, por exemplo. Eu contrato um engenheiro, um arquiteto, ele faz o projeto. A casa já existe? Não, a casa não existe ainda na hora que ele me entrega o projeto, mas já existe uma especificação. Se eu for construir, eu uso aquela especificação. Então, a casa construída é a instância. O projeto é a especificação de como deveria ser um objeto caso eu instanciasse, eu construísse, baseado naquele projeto. E baseado naquele projeto, eu posso construir diversas casas. Ou seja, baseado na especificação de uma classe, eu posso construir diversos objetos, como está aqui representado. Eu posso especificar uma classe pessoa e depois criar quantos objetos: a Maria, o Chiquinho, o João, o Carlos. Ok? Bom, aí eu vou mostrar então como que a gente especifica uma classe. Antes de começar a codificação, é bom a gente organizar o código. Então eu tenho uma pasta aqui onde eu vou colocar o código, crio uma pasta exemplo. Então eu já tenho algum código aqui que eu vou demonstrar e depois a gente continua. Então é uma prática comum e recomendada que a gente coloque as classes dentro de uma pasta que geralmente se chama classes. E os códigos que vão utilizar essas classes seja colocado fora dessa pasta classe. Então, a estrutura de pasta que eu vou usar é o seguinte. Então, eu tenho uma pasta exemplos, onde eu vou colocar o código que vai instanciar objetos, ou seja, que vai utilizar
as classes que a gente vai criar. E essas classes vão ficar dentro de uma pasta classes. Não precisa obrigatoriamente ficar junto com a mesma pasta onde está o código, mas se for utilizado só por esse sistema, geralmente ela fica dentro da mesma pasta onde está o código geral, né? Então, eu vou construir um código aqui e ele vai incluir um arquivo que está dentro dessa pasta classe. Ok? Então, esta videoaula foi só para especificar de forma geral como vai ser o trabalho, né? Como que a gente vai trabalhar. Então, na próxima videoaula, a gente já vê como especificar e como utilizar uma classe.